Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberto. Por acaso você tenha chegado um pouquinho antes, né, do acontecimento mundial. Bom, eu sou professora de língua portuguesa e eu vou ajudá-los no que for preciso em relação à interpretação, redação, gramática, mas neste momento eu estou trabalhando com interpretação e compreensão de textos. Olha só, gente, conhece o Cristiano, ele aparece ali toda hora e faz a pessoa rir, tá? Não tem jeito. Bom, vocês devem saber que pra gente é uma situação totalmente atípica, né? Conversar não, né? Dialogar aqui. Não é dialogar, é um monólogo com uma câmera e, no entanto, nós fomos formados para... A minha formação, né, pedagógica como professora, é de interação, é de olhar para os alunos, de perceber como isso acontece na sala de aula, circular na sala, rir com vocês, enfim. Então, é uma situação bem atípica, então, por hora, eu posso me desconcentrar, enfim. O tema de hoje é interpretação versus compreensão. Por que eu trabalho esse tema com vocês? Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, é importante que vocês percebam a forma sutil como as provas têm trabalhado nesse sentido. Obviamente, que todo mundo tem aquela percepção de que é muito simples interpretação textual, muito simples compreensão. E isso não é uma verdade. Principalmente porque tem algumas especificidades que vocês precisam começar a se atentar, ok? Antes, né, a nossa primeira aula do planejamento, enfim, é a tipologia textual. Só que eu decidi inverter isso porque eu preciso que vocês sintam uma necessidade da tipologia textual. E como vocês terão essa necessidade de aprender tipologia e gênero textual? A partir da interpretação e da compreensão, tá? Então, a aula de tipologia textual e gêneros textuais, ela acontece posteriormente, à medida em que vocês se sentirem necessidade, tá? A partir da aula de hoje. Bom, o foco da compreensão textual. A compreensão, deixa eu estar na canetinha aqui, tá? A compreensão textual, ela se dá com base de forma explícita no texto. Então, basicamente, ela lembra, né? Ela traz aquela ideia lá do 6º ano, quando vocês encontravam a resposta, assim, literalmente dentro do texto. Então, a compreensão, ela trabalha nesse sentido, tá? Ela aparece de forma explícita no texto. Bom, e como é que vocês vão perceber a diferença? A compreensão se difere da interpretação no sentido de que a interpretação ela é implícita. Ela vai se dar com base em pressupostos, deduções, subentendidos. E aí são outras pistas para realizar a questão, o enunciado, né? Resolver o enunciado. Aí eu tenho aqui, ó, na compreensão textual, o que eu preciso que vocês, né, se atentem ou ampliem aí? Preciso que vocês ampliem o vocabulário, porque possivelmente ela vai trabalhar com palavras, né, que sejam sinônimas dentro do texto, tá? Eu preciso que vocês, de alguma forma, atentem também para as questões gramaticais. Vou colocar aqui, ó, os recursos linguísticos, que compete à gramática. Deixa eu apagar aqui. Nossa, a letra fica muito estranha aqui, meu Deus do céu. Coordenação motora, 0. Nossa, mãe, ficou muito feio isso. Mas enfim, quem compete a gramática, tá? Regência, pontuação, emprego dos tempos verbais, a etimologia. Por quê? Tá com vida própria aqui. Por quê? A regência, ela diz muito sobre o significado do verbo. E só a partir dela que você começa a entender o contexto. A pontuação, obviamente, porque isso vai mudar a entonação do texto. Então, você precisa basicamente conhecer algumas regras gramaticais para entender como se dá a compreensão textual. Você vai precisar reconhecer o que é um sentido denotativo. Oi? Você precisa conhecer o que é um sentido denotativo. Ó, sei não, vamos resolver aqui. Oi? Caneta. Denotativo. O que é o denotativo? O sentido denotativo é aquele que é literal, ok? Então, para vocês não esquecerem, o denotativo é como o texto se propõe, é a forma dele dicionarizada. Ou seja, denotativo a gente pode colocar aqui dicionário. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, o denotativo, a gente pode colocar o D de dicionário.
não esquecer, porque é uma parte muito simples, mas como está no momento da prova, as informações estão ali, são inúmeras informações, devido à prova é um dia bem agitado, né? Então é importante criar algumas metodologias para que vocês possam se familiarizar com as questões, com as palavras, inclusive. E aí nós temos também o sentido conotativo. O conotativo, ele traz a ideia dentro do contexto. Tá? Então, é o sentido figurado, ou seja, não é literal, não está explícito ali, é o sentido figurado. Então, basicamente, para a compreensão textual, você pode, por hora, encontrar as respostas literalmente dentro dos textos, ou você vai encontrar algumas palavras que seriam sinônimas, ou também o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado. Tá? Então, a compreensão de texto ela vai perpassar entre esses campos. Bom, você me mostra trabalhar com uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Ela é uma reescritura, tá? O texto, ele também trabalha com a ideia de semelhança. Então, a paráfrase ela é uma reescritura a partir de um autor, a reescritura a partir de um texto. Então, é importante que vocês conheçam, né, ampliem o vocabulário para também entender a questão de como funciona a paráfrase, que ela é chave na produção textual, na interpretação textual. Deixa eu tirar daqui. Tá confuso essa caneta aí. Ixi, foi. Então, vejamos. A compreensão, basicamente, ela tem a mesma composição dentro do texto e aí, por hora, você pode buscar palavras que sejam sinônimas. Assim, atualmente, o concurso tem trabalhado um pouco com essa ideia de compreensão, de texto literal. A ideia é que seja interpretação, ou seja, pressupostos, subentendidos e pistas. Então, a ideia de trabalhar com a interpretação é a ideia de pistas, tá? As respostas não estarão lá, propriamente ditas. Ficou lindo esse maravilhoso. Então, a ideia da interpretação é trazer as pistas. Você não vai encontrar uma resposta. E você pode se sentir inseguro em responder, porque você vai precisar, né, fazer algumas sugestões, ou seja, é tudo muito subjetivo. Então, você vai precisar reconhecer o intertexto. O que é reconhecer o intertexto? É saber quais textos estão dentro de outros textos, né? Inter significa entre. Ou seja, à medida que você amplia o seu campo de leitura, você começa a perceber aonde os textos se encontram, ok? E isso, obviamente, vai ajudar na interpretação. Você vai relacionar os títulos. Eu costumo dizer que o título, né, são aquelas palavrinhas que você gostaria de repetir inúmeras vezes durante o texto. E você não fez isso. Então, essas palavras, por hora, vai amarrar o seu texto e formar um título. Então, o título ele é um gancho, né, disparador para o texto. Porque eu preciso ter uma ideia, né, a partir do título, do que seja esse texto. O título também direciona o conteúdo. Contextualizar o tempo e o espaço. Pulou aqui, né? Aqui. Eu preciso contextualizar o tempo e o espaço para poder entender em qual contexto aquele autor quis trabalhar determinado texto. Né? Então, obviamente, um texto do século XVIII, talvez ele não faça a mesma referência, né, de um texto hoje em dia. Isso é fato. É claro que ele pode ter uma previsão para o futuro, sim, você pode também, por hora, perceber que o cara escreveu isso aqui, sei lá, no século XVIII, mas parece que é um texto muito atual. Sim, você pode ter essa relação, essa percepção. Porém, você precisa se atentar e perceber, assim, o contexto que aquele autor escreveu foi um outro contexto. E aí está relacionado aqui a tempo e espaço. À medida que você começa a trazer isso, né, a familiarização do seu texto, obviamente a interpretação vai ficar mais clara. Então, uma das coisas que a gente sempre faz quando vai pegar um texto é buscar o autor, aquele momento, aquela vivência, para entender em qual contexto ele está inserido. Senão as coisas não fazem muito sentido. Bom, identificar a tipologia textual e o gênero textual. Quando a gente fala sobre tipologia, a gente está falando sobre estrutura. Ok? E quando a gente fala sobre gênero, nós estaríamos tratando das entramas do cotidiano. Ok? Então seria o quê? A nossa necessidade de linguagem do cotidiano. Então, toda vez que eu falo em gênero, eu falo em cotidiano. E aí eu vou explicitar aqui.
Como assim, no cotidiano? Então, vejamos. Na tipologia, eu sigo uma estrutura. Por exemplo, o texto narrativo ele tem uma estrutura, né? O texto dissertativo ele tem uma outra estrutura. No texto dissertativo argumentativo, tem uma outra estrutura. Então, eu preciso entender as tipologias para saber qual gênero vai se encaixar em determinada o quê? Tipologia textual. Então, por exemplo, hoje, pela manhã, eu tive um acontecimento. O que aconteceu? Meu carro não pegou. Pedi pessoas para me ajudar, enfim, as pessoas ajudaram, empurraram o carro, na bateria, enfim. As pessoas me ajudaram. Então, teve um acontecimento. Se teve um acontecimento, eu senti uma necessidade de narrar. Logo, quando tem um acontecimento, uma experiência, uma vivência, né, personagens, onde você situar clima, espaço, o que eu tenho ali? Eu tenho um texto narrativo. Eu vou narrar aquela história. Então, logo, aconteceu dentro do meu gênero textual, né, que vai seguir a estrutura de um texto. Ok? Esses verbos que eu separei aqui para vocês são os verbos que normalmente eles preenchem os enunciados das questões, tá? Então, por hora, você pode, sei lá, perceber em algum enunciado, depreende-se, enfim, pode concluir que, né, esse texto infere-se também, vocês podem encontrar a indução desse texto, ou seja, todos esses verbos, eles indicam inferência. O que é inferência? O que é a inferência? A inferência é a nossa ideia de pistas. Ok? Então, sempre que tiver todos esses verbos lá enunciados, você já sabe, eu não vou encontrar a minha resposta diretamente no texto. Você pode se sentir seguro? Sim. Mas é claro que inferência é uma questão de treino. Tá bom? Deixa eu pular isso daqui. Tá. Eu trouxe um texto pequenininho, que é da prova de 2017 da EA, tá? Eu procurei trabalhar textos curtos, de forma que a gente não ficasse aqui um tempo lendo. Mas é obviamente que uma aula de interpretação textual, ela vai exigir um tempo de leitura, ok? Tá. Sim, é possível sofrer uma overdose de água. Bom, tem lá. É importante sempre estar hidratado, principalmente nos dias mais quentes. O calor, a umidade e o suor muitas vezes sugam fluidos essenciais do nosso corpo mais rápido do que imaginamos. Bom, toda vez que eu estou lendo um texto, qual é a ideia? Né? Que eu paro um período, né? Finalizou um período, eu vou parar ali e vou tentar entender o que o texto apresentou. Então, eu tenho ali, a minha ideia é sobre hidratação. Até me familiarizar com isso aqui, ó, demanda de um tempo, porque ele não acompanha, ó, a minha ideia real de coordenação motora. Então, ó, eu faço minha hidratação num momento específico. Que momento específico é esse, né? Numa temporalidade específica, então é nos dias mais quentes, eu vou circulando, eu vou marcando, ok? E aí, é isso, por enquanto, até aqui está falando sobre ficar hidratado, principalmente nos dias mais quentes, ok? Quando administrada de forma adequada, a hidratação traz benefícios, auxiliando a digestão, eliminando toxinas, lubrificando as articulações e mantendo a memória afiada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os benefícios da hidratação, ok? E aí aqui ele vai exemplificando. Ótimo. Mas corre-se o risco de exagerar, essencialmente durante os exercícios. Bom, caso ignoremos os sinais de nosso corpo, podemos sofrer a hiponatremia. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Caso exista um exagero, o que vai acontecer comigo? Uma hiponatremia. Normalmente, os textos ele vem trazendo conceitos, tá? Esse texto está apresentando um conceito. Uma situação na qual a quantidade de sódio do corpo alcança níveis muito baixos devido ao excesso de hidratação. Então, a hiponatremia seria o quê? Uma situação de excesso de hidratação, ok? Então, aí é um excesso de hidratação.
Porque nesse texto ele causa um certo desconforto, porque não é um assunto comum, né? Na verdade, a gente sempre escutou que a água faz muito bem, né? Que tu tem que tomar, sei lá, de 2 a 3 litros de água por dia, que a água é muito importante, enfim. Todos os benefícios da água, eles estão aí, disseminados nas redes sociais, nas mídias. Porém, dificilmente ouve-se falar desse excesso de hidratação, ok? Mas mantém o objetivo no texto, ainda que seja uma confusão para você, né? Também conhecido como intoxicação por água, ou seja, o nome, né? Hiponatremia, ela é o excesso de hidratação, também conhecido como intoxicação por água, que é o quê? Que é a queda de sódio durante ou 24 horas depois da atividade física, que pode levar aos níveis de água do corpo e causar um inchaço das células. A hiponatremia pode ser difícil de ser... Pulou aqui. Ai, que trem... Tá enjoado, hein, querido? Você tá enjoado. Ó. Foi. Voltamos. Com a programação normal. Voltamos. Então, a hiponatremia pode ser difícil de ser detectada no início devido à falta de sintomas leves. Então, assim, ó, ela é difícil por quê? Por falta de sintomas leves. O que torna ainda mais importante entender como hidratar-se corretamente. Ok. Quando os sintomas aparecem, então assim, é difícil, né? Porque é quase sintomático, mas assim, quando eles aparecem, podem incluir, aí tem os sintomas, dor de cabeça, vômito, confusão, convulsões, devido ao inchaço do cérebro. E em casos raros, pode ser fatal. Nossa, né, amor? Acho que nunca escutei uma pessoa que tivesse morrido por excesso de água. Mas enfim, é uma informação do texto. Ok, então eu tenho a questão de estar hidratado, essencialmente em dias mais quentes. Eu tenho os benefícios disso. E aí sim eu falo do oposto, tá? Que é um excesso de água. Eu preciso ter um equilíbrio, preciso de uma medida. Acho que ele está com o sensor aqui. Foi. Vamos à pergunta, tá? Esse aqui é um texto da EA 2017. Tá horrível, mas tá bom. Dizer o quê? Estou com habilidade ainda. Sobre o texto, é correto afirmar que seu principal objetivo. Bom, onde a gente pode encontrar o objetivo no texto? No primeiro parágrafo, no máximo, se estendendo assim, no segundo parágrafo, tá? O objetivo do texto, ele compete aos 2 primeiros parágrafos do texto, ok? Primeiro parágrafo, uma média de 5 a 7 linhas, você vai encontrar possivelmente o objetivo do seu texto, ok? Então vamos lá. É esclarecer aos praticantes de esportes que, principalmente em dias mais quentes, poderão ocorrer problemas de saúde ligados ao inchaço do cérebro devido à falta de água do corpo. Então, ele está esclarecendo somente aos praticantes de esportes ou para as pessoas que fazem atividade física? Vamos ver. Comunicação, cadê a parte? Aqui na tela fica dá uma luz para mim. Então, na verdade, ele não vai especificar. O que ele diz é o seguinte, que depois da atividade física, pode elevar os níveis de água do corpo e causar um inchaço das células. Mas ele não está destinando o texto somente para praticantes de atividade física. O que ele coloca é que durante a atividade física, sim, você pode ter um consumo exacerbado da água, ok? Mas o texto não é destinado somente a essas pessoas. Então, como eu estou trabalhando com pistas, eu não vou perceber isso agora. Apresentar as sugestões. Apresentar sugestões de como devem se hidratar corretamente os atletas e demais pessoas em dias mais quentes. Ele fala somente sobre hidratação? Não, ele está falando sobre o excesso de água, né? Sobre a intoxicação da água. Então, ele não apresenta sugestões ali de como se deve hidratar. C. Informar que a hidratação excessiva, principalmente ao praticar esportes, pode levar o indivíduo a sofrer intoxicação por água. Gente, informar que a hidratação excessiva, principalmente ao praticar esportes, pode levar o indivíduo a sofrer sofrer por intoxicação por água. Bom, eu acredito que seja essa a resposta. Vamos voltar lá no texto para confirmar. Todas essas eu já tinha compreendido a partir da minha leitura.
Bom, esclarecer que a intoxicação por água é um tipo de mal que afeta o cérebro, provocando nele, devido à poluição da água ingerida, inchaço, entre outros sintomas. Bom, vejamos. Inchaço, entre outros sintomas. Vou voltar no texto. Qual é o objetivo do meu texto, então, hein? Deixa eu apagar tudo aqui para a gente poder ter uma visão geral. Nas 5 primeiras linhas, ou pelo menos no primeiro parágrafo. Aqui tem que voltar, né? Então, vejamos. Quando ele fala sobre a hiponatremia, né? Ó, quando ele vem falando aqui sobre a hiponatremia, é uma situação na qual a quantidade de sódio do corpo alcança níveis muito baixos devido ao excesso de hidratação. Ok. Informar que a hidratação excessiva, sim, principalmente ao praticar esportes, e não somente aos praticantes de esporte, né? Sim, pode levar o indivíduo a sofrer intoxicação por água. Vamos lá. Logo, eu tenho, na quantidade, alcança níveis baixos, nós temos um excesso de hidratação, principalmente na atividade física, não é isso? E pode causar um inchaço nas células, ou seja, também relacionado à atividade física, mas tem um tempo específico como ele acontece. Coisa que aqui na questão D, por exemplo, não está relacionada à poluição da água. E não é qualquer inchaço, é o inchaço das células. Logo, a minha opção é letra C. Informar que a hidratação excessiva, principalmente ao praticar esporte, pode levar o indivíduo a sofrer intoxicação por água. Ok? D. De acordo... Essa aqui é o D, né? Na verdade. É a questão número 2. De acordo com o texto, normalmente a prova da EA ela compete entre 2 ou 3 textos e aí vai investigando o número de questões. Né? De acordo com o texto, a hiponatremia é uma forma difícil de beber água. Ele está falando que é difícil beber água? Não, em nenhum momento ele falou sobre dificuldade de beber água. Ok? Ao contrário, você bebe muita água, então não há dificuldade nisso. Você bebe bastante, né? A água é uma quantidade absurda e aí você tem uma intoxicação por água. Uma forma de hidratação diferenciada, praticada exclusivamente só por atletas? Não, não somente atletas. Ele diz o seguinte, que durante as atividades físicas, aí sim você poderia ter um aumento no número de casos em relação a pessoas com intoxicação de água. Mas não é exclusivamente por atletas, tá? Pode acontecer com qualquer outra pessoa. Bom, C. Difícil de ser detectada, uma vez que seus sintomas, normalmente leves, levam o indivíduo afetado a sofrer com dor de cabeça, vômito, confusão e convulsões devido ao inchaço do cérebro. Bom, ela é difícil de ser detectada, né? Diante, uma vez que não seus sintomas são leves, mas sim a forma inicial, não direcionada exatamente aos sintomas. Então vamos ver aqui a definição. Aí, ela pode ser difícil de detectar devido à falta de sintomas leves, é a falta de sintomas leves, né? E, finalmente, quando elas aparecem, pode concluir com dor de cabeça, aí sim, se refere ao caso, e ela seria o quê? Ela é uma situação na qual a quantidade de sódio no corpo alcança níveis muito baixos devido ao excesso de hidratação. Mas voltando ainda, no período acima, quando administrada de forma adequada, ou seja, a hidratação traz benefícios, ok? Eliminando toxinas, lubrificando articulações e mantendo a memória. Mas corre risco de exagerar, principalmente durante os exercícios, caso ignoremos os sinais do nosso corpo. Então, aqui o que nós temos? Voltei aqui. Voltei. Então, é uma situação no qual o corpo, ele está em uma situação de reter líquido, de modo desequilibrado, devido à queda de sódio e o aumento da ingestão. Da água. Então, vejamos. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ela é difícil de ser detectada? Sim, é difícil. Uma vez que ela é o quê? Ela está trazendo o quê? De forma inicial. Então, no início, ela é difícil de ser detectada. Ok.
Mas é normalmente leve? Não é normalmente leve, ele só é leve no início, tá? Então não é normalmente leve, ele só é leve no período inicial. Bom, uma situação, o que é hiponatremia? Ela é uma situação em qual o corpo passa a reter líquidos, sim, de um modo desequilibrado, sim, devido à queda de sódio e o aumento de ingestão de água. Ou seja, você tem um aumento da ingestão de água, logo você passa a ter uma intoxicação por água, certo? Letra D é a resposta. Deixa eu ver aqui. Bom, o comprometimento das relações interpessoais é a principal consequência do uso excessivo do celular, pois essa informação é apresentada já no título do texto. Vício em celular atrapalha a vida afetiva. Então vamos lá. Qual é o título do texto? Eita! Que maravilha! Título do texto. O que eu tenho como título? O título diz... Tá bom o negócio aqui. Ele não quer me obedecer. Então, o título... Chora, chora. Vamos lá. O título do texto é O vício em celular atrapalha a vida afetiva. Então, o título ele implica sim na minha compreensão. E é corroborado no parágrafo. E as consequências desse uso excessivo de celular são inúmeras, como ninguém gosta da desatenção do outro, os demais passam a exigir que a pessoa escute ou pelo menos ouça, por isso, o uso abusivo tem gerado briga entre os casais, então o uso excessivo, né, do celular, o uso excessivo do celular, o que ele tem feito? Gerado brigas entre os casais, descontentamentos familiares e amigos, que mais? Entre os casais, né? Então, de novo, ele vai trazer aqui, também, o uso abusivo do celular, novamente, pode gerar o que mais? Ciúmes e desconfiança. Também gera o que? Afastamento. Está cada vez mais comum que mesmo durante o jantar, a dois, o casal use o aplicativo do aparelho. Bom, então o que ele está falando basicamente aqui é sobre o vício de usar celular e como isso tem afetado o quê? As relações. Então vamos lá. Segundo o autor do texto, quando fala assim, segundo o autor do texto, de que nós estamos tratando? Compreensão. Basicamente, eu vou encontrar minha resposta diretamente no texto. No mínimo, palavras que são sinônimas. E qual é a principal consequência, né? A principal consequência do uso excessivo do celular. Então, o que eu tenho aqui? É um gasto financeiro excessivo. Em nenhum momento aqui no texto você percebe falar sobre dinheiro, sobre consumo. Em nenhum momento você consegue perceber a ideia de consumo. Então, consumo não. Não tem nenhum gasto. Não estou falando nada sobre o financeiro. Eu tenho algumas palavras com a ideia de uso excessivo, mas eu não tenho falando sobre nada sobre gasto financeiro. Bom, desinteresse pelos estudos, em nenhum momento eu falei aqui sobre estudar, tá? Estou falando sempre sobre desatenção, escutar o outro, relacionamento, brigas, sobre casal, sobre ciúmes, enfim. Em nenhum momento eu falei sobre estudos. Baixa produtividade no trabalho. Aqui não tem nada relacionado ao trabalho, né? Então, o que eu tenho aqui é desatenção, o que mais? Eu tenho o uso, né, dos aplicativos, que pode gerar um afastamento. Bom, então eu não tenho em nenhum momento falando sobre trabalho. Doenças incuráveis, em nenhum momento foi citado isso. Doenças incuráveis. Qual é a resposta correta? Comprometimento das relações interpessoais, né? Então, obviamente, a resposta correta, letra E. Comprometimento das questões em relações interpessoais. Tá vendo como a questão de compreensão de texto ela é bem mais simples, ela é bem mais fácil? Logo, né, vocês vão encontrar diretamente no texto que essas questões elas tendem a ter um número maior de acertos.
a essa de 2016. Ela sempre vai mesclar com uma questão de compreensão e uma questão de interpretação. Bom, vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, a última, né? De uma editora paulista, sob o título Da Semente ao Livro. Publicou o texto a seguir. Plantar florestas. A madeira que serve para a matéria-prima, para o nosso papel, vem de plantio renovável, ou seja, não é fruto de desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos para agricultores e ajuda a recuperar áreas ambientais degradadas. Esse texto publicitário pretende, olha só, já é uma questão de inferência. O que é inferência? Você vai ter que trazer as pistas. Não estará no texto. Então, eu tenho aqui, ó, ele quer mostrar a perfeita organização da empresa. Em algum momento você viu a organização da empresa? Você percebe aqui o passo a passo de como a empresa atua nesse sentido? Não. Então, não tenho nada falando sobre organização. Criar uma imagem positiva da empresa na população? Bom, né? Se ele está falando sobre plantar florestas. Ele fala que que o plantio ele é renovável, que não é fruto de desmatamento e que essa prática, né, ainda gera vários empregos, milhares de empregos, né, e ainda ajuda a recuperar as áreas degradadas. Sim, eu posso ter uma ideia positiva da empresa, certo? Em relação à população. Então, nesse momento, eu posso na ilha aqui é B. Vamos continuar. Indicar a razão do sucesso profissional da empresa. Eu não sei se a empresa tem sucesso. Em nenhum momento aqui foi falado que ela tem sucesso. Por mais que tenha trazido vários pontos positivos, eu não tenho em nenhum momento essa ideia de que a empresa é uma empresa, enfim, rica, que é uma empresa que atingiu outro patamar, enfim. Porque eu não tenho nada relacionado a sucesso. Eu acredito que tem, mas não tem nada no texto, não tenho nenhuma pista sobre isso. E não está nem indicando, né, nada nesse sentido. Está demonstrando que a proteção ambiental é uma exigência legal? Bom, em nenhum momento nada foi citado em relação à exigência legal. O que eu tenho aqui me parece que é uma empresa que atua nesse sentido com uma preocupação, certo? Com um efeito natural em fazer o que é certo, ok? Destacar o prejuízo do desmatamento. Em nenhum momento você consegue perceber que o que é desmatamento e quais as consequências disso. Você não consegue perceber. Ele está falando que vai plantar florestas, ele está justificando de alguma forma, né, que a madeira serve de matéria-prima para o nosso papel e ela vem de plantio o quê? Renovável. Ou seja, não é o fruto do desmatamento e essa prática gera milhares de empregos para agricultores, enfim. Logo, a única pista que eu tenho, não estou falando sobre nada sobre desmatamento, prejuízo de desmatamento, ao contrário, ela está recuperando essas áreas degradadas. Logo, a única opção que resta é a letra B. Eu só tenho pistas para marcar a ideia de imagem positiva que essa empresa traz para a população. Ok? Bom, vou parar por aqui. Então, hoje a gente viu as questões de interpretação e compreensão, tá? Entendendo que compreensão é o sentido literal dentro do texto, possivelmente você vai encontrar a sua resposta dentro do texto, e na interpretação é um pouquinho mais complexo, você vai precisar ir da sua leitura de mundo, entender os processos, né, da sociedade, como se dão algumas situações, o seu repertório sócio-histórico, cultural, econômico, enfim, é uma percepção, uma leitura de mundo. Então, por isso, a interpretação é um pouquinho mais complexa, tá? Porque ela vai trabalhar o tempo todo com a sua subjetividade, ou seja, com a sua experiência, tá bom? Bom, é isso, turma. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Acho que trabalhar com interpretação de texto, sim, não dá para fazer um volume muito grande de questões, tá? Principalmente porque eu preciso da interação de vocês, ok? Não sei se está acontecendo aí ao vivo, eu não estou percebendo a interação aqui. Mas durante a aula, obviamente, pode separar textos maiores, mas aqui eu trouxe textos curtos, para não ficar uma aula tão maçante. Então é isso, a diferença entre interpretação e compreensão, ok? Na próxima aula, a gente vai ver aí tipologias textuais, e aí como elas interferem também na compreensão e na interpretação, ok? Tchau, tchau. Deixa eu ver se tá aqui.